Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma palestra realizada pelo nosso conselho. Eu sou a secretária-geral até o final do ano, então estou aproveitando o restinho e dando a minha cooperação até o final. Hoje nós teremos, então, vamos falar um pouco sobre saúde e espiritualidade, que a gente está precisando muito atualmente, né? Porque está difícil de conviver com as pessoas, está todo mundo muito atacado, nervoso, né? Então, eu acho que vai ser bem legal essa palestra, tá? O Alexandre, então, vai ser o nosso palestrante, o Alexandre Sartori, e ele vai abordar os significados, os princípios norteadores e condutas, então, sobre esse tema. Eu tenho alguns recadinhos importantes, eu já até escrevi ali no chat, mas para quem está chegando agora, todos podem anotar os seus nomes completos para depois aí ter direitinho para a emissão dos certificados, né? Que vocês vão poder emitir via acesso restrito depois do evento. E outra coisa, tem que ficar com os microfones no mudo, né, para não atrapalhar a palestra, tá? Para evitar ruídos. E essa apresentação, eu tenho que dar uma lidinha porque eu esqueço. A apresentação vai ficar gravada no nosso acesso restrito também. E as perguntas vocês podem anotar que no final a gente vai abrir para debate e discussão do tema, tá bom? E daí a gente vai seguir a ordem que está ali no chat. Então, eu agradeço a todos, representando toda a diretoria, né? Agradeço a todos pela participação nessa atividade, eu acho que vai ser bem legal, porque o tema é bem, como eu falei, bem atual, né? Muito obrigada, então. Obrigada ao Alexandre Augusto Detoni Sartori, também por aceitar o nosso convite e dividir com a gente o seu vasto conhecimento, não só nessa área, mas ele participou da orientação técnica, o Alexandre sabe muito sobre legislação. Já vou aproveitar e fazer uma propaganda da nossa orientação técnica. Todo mundo pode tirar as dúvidas, né, lá, tem no WhatsApp, OT, né, é muito legal, eu já fiz várias consultas e sou atendida prontamente e muito bem atendida. Tá? Muito obrigada, Alexandre. E então, um excelente evento para todo mundo e está com a palavra. Então tá, muito obrigado, Anaí. E em seu nome eu agradeço à diretoria, né, por ter se sensibilizado com o tema, né, e aberto essa possibilidade da gente conversar junto com os colegas. Tá? Queria saber se tem estudante do curso de farmácia aí. Tem alguém? Será que tem? Opa, olha aí, ó, tá aparecendo, pessoal. Muito bom, muito bom. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Assim, a intenção do tema hoje, né, de conversarmos sobre isso, em parte é porque ele é pouco explorado na graduação. Tá? Isso, assim, independentemente da época, né, em que nós colamos grau, seja os mais recentes, ou que estão estudando, ou os jovens há mais tempo, né? Nós vivenciamos muito pouco sobre esse tema, saúde e espiritualidade. Isso gera, muitas vezes, assim, incompreensões, né? Geram até, assim, desconforto, né? Para lidar com pacientes, para lidar com colegas, para lidar com a população, e até dentro de nossas casas mesmo, né? Dentro com familiares, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, saúde e espiritualidade, compreender um pouquinho os significados, né, dessas palavras, né, compreender, assim, onde que nós podemos exercer, né, a nossa prática profissional relacionada a esse tema, compreender a dimensão disso e a complexidade disso perante a pessoa com quem falamos ou com quem ou a quem atendemos, né, e a sociedade em geral. E tudo que for falado aqui, pessoal, não é assim um achismo meu. Não.
Ao final da apresentação, tem uma relação de alguns artigos e materiais que eu encontrei na rede, né, na internet, relacionados ao tema. Tem artigos de revisão na área da psicologia, na área da enfermagem, tem também materiais relacionados com a medicina, né, que aborda mais esse tema de saúde e espiritualidade, e a partir desse conteúdo, então, foi estruturada a apresentação de hoje, tá? Então, vamos lá. Para o momento tenso, né? Vamos ver se vai dar certo. E aí, Chay, deu certo? Ainda não. Abriu? Tá abrindo. Abriu? Aparecendo, então, tá? Tá certo, vamos lá então. Pessoal, eu peço assim, já de antemão, tá? Eu peço desculpas porque eu não sei usar muito a apresentação pelo Edge. Né? Não sei por que foi uma abertura automática do arquivo pelo Edge, tá? Então eu não consegui desfazer esse comando aqui no Note da minha filha, né? Não sei. Essas gurias. Bom, enfim, vamos lá. De antemão, né? Como vou conversar sobre questão com relações humanas, né? Embora o tema não seja propriamente de pesquisa, mas sempre convém apresentar isso, eu faço questão, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, em relação ao conteúdo da apresentação de hoje. Tá? Bem, é uma palestra de sensibilização, né, então ela tem uma curta duração, aproximadamente 40 minutos, e visa, assim, abordar aspectos sobre a importância de conhecer, compreender e respeitar o significado sobre saúde e espiritualidade, vivenciados pelo paciente, né, pelo consumidor, pelas pessoas em geral, mas relacionar com o nosso exercício profissional, né, o exercício ético da farmácia. Farmácia aqui como profissão, tá? Não como estabelecimento. Não somente como estabelecimento. Bem, então assim, né, para quem investir em saúde e espiritualidade, ou sobre saúde e espiritualidade, né, teríamos alguma vantagem nisso, né? Uma vantagem econômica, uma vantagem de referência social, ou simplesmente é um assunto assim que eu vou ler, mas só para conhecimento pessoal e não vou aplicar? Para que isso, né? Para que investir nisso? Então, eu espero que ao final, né, da apresentação vocês consigam responder essa pergunta. Tá? Para que investir em saúde e espiritualidade? Tá? Então, em termos de introdução, né, a gente precisa resgatar que a farmacêutica ou o farmacêutico são profissionais que devem ter atitude para contribuir com prevenção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, né? Especialmente quanto ao uso correto do medicamento. Isso não significa que o farmacêutico deva somente, né, ter atitudes para prevenção, promoção e recuperação da saúde. Não, ele precisa contribuir, né? Ele não faz sozinho. Tá? Isso é uma demanda multiprofissional, né? Multidimensional. Tá? E o nosso foco de ação, por sermos farmacêuticos, né, é relacionado ao uso correto do medicamento, mas não somente o medicamento. É o uso também, porque existem outras práticas terapêuticas e não práticas terapêuticas farmacológicas ou não, que estão associadas ao sucesso de uma terapia. Tá? Então, essa visão mais macro a gente precisa ter bem claro. Adicionalmente, né, na relação profissional-paciente, o uso racional do medicamento e o sucesso da terapia nem sempre andam juntos. Existem fatores, né, que podem interferir, objetivos ou subjetivos, eles podem, inclusive, prejudicar, né, esse uso racional e o sucesso da terapia, dentre os quais, né, a não adesão ao tratamento, o efeito nocebo, né, questões nutricionais do paciente, hábitos pessoais, né, por exemplo, bebida, né, o cigarro, tabagismo, né, seja o tabagismo direto ou indireto, e aspectos sobre espiritualidade e religiosidade. Né?
E aí vem pergunta, mas não é a mesma coisa? Nós vamos ver que nem sempre é a mesma coisa, quando a gente fala sobre espiritualidade e sobre religiosidade. Quais são os fatos que se sabe, né? A gente sabe que existem crenças que desencorajam as pessoas, né, a comer carne vermelha, ou incentivam o vegetarianismo, né, e o veganismo. E isso a gente tem que ter claro que pode ter consequências nutricionais e até de interações medicamentosas, né? Existem medicamentos que sofrem uma interferência de absorção e às vezes até de extensão dessa absorção, né, no intestino, dependendo da quantidade de fibras e sucos, né, que o paciente utilizar. E às vezes isso depende da dieta, a dieta está relacionada com a espiritualidade e às vezes com a religiosidade desse indivíduo. Tá? Outra coisa também importante, né, os pacientes, aqueles pacientes fervorosos nas suas religiões ou descrentes a elas, né, pode ter algum sentimento de culpa pelo fazer excesso ou pelo não fazer, né? Pode ter uma relação de pouca estima, né? E esses sentimentos podem aumentar na linha do tempo e gerar, assim, com sinais e sintomas de depressão, né? Instabilidades emocionais, né? E também pode ter relação mais ao final da vida, na finitude, né? Mais próximo na terminalidade da vida, onde o indivíduo pode levar em consideração assim, puxa, deixei de fazer muitas coisas e sinto culpa por causa disso, né? Enfim. E outro fato também, né, que esses artigos nos trazem, que pacientes espiritualizados, talvez religiosos, né, tendem a encarar as dificuldades materiais do dia a dia, né, e as questões de saúde com maior resiliência. Ou seja, essas pessoas utilizam de estratégias, né, para lidar melhor com os desafios da vida. Isso pode ser bom, né, porque daí a pessoa encara as dificuldades com um olhar mais positivo, mais propositivo, né? Tipo, me acontecem, essa doença está me acontecendo, mas não é culpa minha, né? Então, eu vou fazer meu tratamento, eu vou superar isso, né? E vou ficar melhor. Mas também pode ser que não, né? Porque às vezes a resiliência pode ter pode se avizinhar com assim como é que se diz, um excesso, né, de certeza, e o indivíduo não acredita nas terapias existentes, só acredita naquilo que ele acha certo ou errado. Enfim, a gente sabe também que crenças, né, em religiões mais relacionadas com a natureza, e aí nós temos várias, né, nós temos o budismo, o xamanismo, né, a Umbanda, as religiões de matriz africana, né, que daí inclui o candomblé, a mação, a Umbanda, enfim, podem incentivar o paciente a desacreditar ou até substituir a terapia prescrita. E substituir pelo quê? Pela tradicionalidade terapêutica que eles usam, que eles acreditam. Né? Aí entra os chás, né? As rezas, os passes, as benzeduras, o uso de ervas. Né? E, às vezes, isso pode comprometer, né, o projeto terapêutico para aquele paciente, especialmente quando invocar o uso de medicamentos. Né? Bem, então, assim, para pensar, né? Será que compreender a espiritualidade, a religiosidade do paciente contribuiria ao sucesso terapêutico desejado? E veja, sucesso terapêutico desejado. Isso não quer dizer somente aquele que está prescrito. Né? Não é só aquele. Existe um contexto maior. Existem terapias farmacológicas e não farmacológicas. E será que essa contribuição, né, ao sucesso terapêutico poderia proporcionar uma melhor qualidade de vida a esse indivíduo? Tá? Então, assim, além daquela pergunta inicial do para que investir, né, ou seja, qual é a finalidade de investir em saúde e espiritualidade, essa pergunta também é um desafio para vocês tentarem responder ao final da apresentação. Né? Isso é um exercício próprio de vocês, é um autoexercício. Tá? Fica a dica aí para vocês. Bem, então, vamos começar falando rapidamente, né, sobre questões éticas da profissão farmacêutica que estão descritas no novo Código de Ética, Resolução 711, né, do Conselho Federal de Farmácia. A ética profissional, ela é determinada em todos os atos realizados, né,
pela farmacêutica ou pelo farmacêutico, determinado em todos os atos. Tá? Então, isso contempla, né, todas as ações profissionais realizadas, todas. Né? Veja a importância disso. Tá? E todas essas ações não podem induzir a qualquer discriminação, inclusive discriminação religiosa, discriminação espiritual. Tá? Sempre deve estar focado no benefício ao ser humano, aos demais seres vivos e ao meio ambiente, porque isso tem a ver com responsabilidade social, tem a ver com responsabilidade ambiental, né? E tem a ver com a consciência de cidadania da pessoa. A pessoa é um cidadão, é um ser único e ela tem uma complexidade, esse cidadão tem uma complexidade que precisa ser respeitada e compreendida. Tá? Continuando sobre esses valores éticos, né, que diz no nosso Código de Ética, nós sempre precisamos exercer a profissão para promoção, prevenção e recuperação da saúde. Sempre fornecer orientações necessárias ao usuário, objetivando, né, garantia, segurança e efetividade da terapêutica, seja ela prescrita ou não prescrita. Lembre-se que existem os MIPs, que são medicamentos que os próprios consumidores, né, os próprios cidadãos podem adquirir esses produtos. Né? Lembra que existem os chás, tá? Mesmo os chás considerados alimentos, né, bebidas, se tomados de forma contínua, né, ao longo dos meses, pode trazer algum efeito, né, fisiológico na pessoa. Tá? Então, acaba sendo uma terapêutica não medicamentosa, mas que pode levar a algum benefício ou malefício. Tá? Mas sempre fornecendo essas orientações, né, observando o uso racional dos medicamentos. Esse é o nosso foco, mas não podemos esquecer de outras práticas terapêuticas. Né? Eticamente ainda, a gente precisa respeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento. Existem pessoas que não querem seguir ou não acreditam seguir no que foi prescrito. Tá? Só que se a pessoa é capaz em tomar essa decisão, isso precisa ser respeitado também. Tá? Isso é difícil para nós farmacêuticos, né? Mas está dentro do livre-arbítrio desse cidadão capaz, civilmente. Né? Qual é a exceção? É quando esse cidadão for incapaz para tomar as suas próprias decisões. Né? Seja assim incapaz de forma cognitiva, né? Ele perde a capacidade de ter consciência sobre os seus atos, né? Ou por uma questão judicial também ele pode ser considerado incapaz, né? Que requer sempre alguém que cuide por ele, que tome as decisões por ele, né? Às vezes de forma momentânea, tá? Tipo coma. Às vezes existe um coma, é momentâneo, ele é incapaz de tomar suas decisões, mas naquele período que ele estiver no coma, alguém vai responder por ele. Tá? Enfim, vamos adiante. E ainda sobre ética profissional, né? O farmacêutico deve garantir ao usuário acesso à informação independente. Então, se algum usuário, algum paciente perguntarem para vocês sobre saúde e espiritualidade, dizer não sei não é a melhor resposta. Né? A gente precisa estudar, compreender o tema e conversar com essa pessoa. Né? Dar-lhe a possibilidade de acesso de informação independente, mas sempre de fonte confiável. Então, evitar achismos sobre saúde e espiritualidade. Tá? E aí fala sobre práticas terapêuticas, né? Sem detrimento à oficialidade reconhecida no país, né? De modo a possibilitar a sua livre escolha. Tá, mas quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre religião, o que é oficial no país? Ora, é o que é aceito. Né? Então, se eu tenho uma religião constituída no Brasil, né? Até eu já falei algumas, mas eu tenho várias outras religiões cristãs, né? Tem religião, tem islamismo, tem hinduísmo, tem judaísmo, enfim. Essas estão regulares no país, são oficiais. Então, todo o conjunto de informação sobre a espiritualidade religiosa dessas religiões são oficiais. Né? E eu simplesmente dizer para o paciente, né,
não sei, não é a melhor resposta. Eu preciso aprofundar, porque talvez existam detalhes, né, nessa lógica de atuação ou de acreditação religiosa que vai beneficiar o meu paciente, tá? E vai beneficiar esse indivíduo, esse consumidor, no tratamento que ele vai usar. Nós vamos ver com mais exemplos daqui a pouquinho, tá? Bem, antes de falar sobre saúde e espiritualidade, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Alguma pergunta, tá? Sobre esse tema inicial, assim, depois a gente avança mais um pouquinho, hein? Se não tiver perguntas, eu vou tocando. Podem ir colocando no chat, gente. Se alguém tiver questionamento. Pode seguir, Ali. Se surgir alguma coisa, se passa. Beleza, vamos seguir. Então, falando agora sobre saúde e espiritualidade, né? Ele é um tema multiprofissional. Vai envolver medicina, assistência social, enfermagem, psicologia, farmácia, odontologia. Gente, as profissões da saúde estão envolvidas diretamente. E é multidimensional. O que significa isso? Significa que, quando se fala em saúde e espiritualidade, tem a dimensão física, emocional, psicológica, religiosa e espiritual. Isso não sou eu que estou falando, é a própria Organização Mundial da Saúde, desde 1999. Tá? A espiritualidade ela tem diversos conceitos, mas ela tem duas lógicas principais. Uma que está mais relacionada à questão do sagrado, do transcendente, né? Isso tem a ver com a religião, né? Com a religiosidade, naquela fé professada através de uma religião que o indivíduo segue, né? Mas também existe aquela espiritualidade que não se relaciona com esse sagrado, né? Com essa questão transcendente. Tem a ver mais com as manifestações da pessoa, né? Que busca superação, né? Que busca suplantar os obstáculos que a vida vai lhe impondo, né? Questões de saúde, doença, né? Enfim, dificuldades familiares, enfim. Essa espiritualidade de buscar uma solução diante da dificuldade nem sempre está relacionada ao sagrado. Então, existem duas lógicas existentes. E a gente precisa compreender isso muito claro. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa espiritualizada, né? Do ponto de vista dessa superação, da busca de superação, e ser ateu. Não ter uma religião. Mas eu posso ter os dois. Tá? E isso no diálogo com o meu paciente, né, com o meu consumidor, com a pessoa, né, com que eu interajo no meu local do trabalho, interajo enquanto farmacêutico, isso é muito importante. Né? Isso cria vínculos ou afasta. Tá? Eu tenho que ter esse cuidado. Seguindo ainda sobre saúde e espiritualidade, né, a religião o que seria? Então, um conjunto, né, de práticas e símbolos, dogmas, né, adotadas por um grupo, né, de pessoas, por uma comunidade, como forma de expressar, né, naquilo que eles acreditam ser sagrado. Então, você tem as religiões católicas, né, e suas diversas modalidades, as evangélicas, nas suas diversas modalidades, a de matriz africana, as xamânicas, né, brasileiras, fora do Brasil, né, nós temos a Umbanda, que é brasileira, né, nós temos o espiritismo também, kardecista, né, existem outras escolas espíritas também, mas a predominante no Brasil é a kardecista, e por aí vai. Né? Então, isso seriam religiões. Tá? E a religiosidade é a maneira como cada pessoa expressa a sua religião. Tá? E aí tem que ter claro uma coisa. A pessoa que é religiosa, ou que segue uma religião, necessariamente não foi iniciada nela, mas pode ser alguém que segue a lógica daquela religião, ou compreende aquela religião, mas não é devota, não é fervorosa, ou às vezes nem foi iniciada. Vou dar um exemplo. Né? Onde eu morava, em Ivoti, nós tínhamos duas grandes comunidades, a católica e a luterana. Né? Mas era muito comum católicos que não eram iniciados na religião luterana assistirem os cultos, né? Porque achavam interessante, porque o pastor falava diferente,
né? Isso era interessante. E o inverso também ocorria, né? Então, eu posso pertencer a uma religião, mas ser simpatizante de outra e até seguir algumas regras de outra religião. Isso vale, né? Por exemplo, eu fui iniciado no catolicismo, mas eu sigo o candomblé baiano, né? Eu fui iniciado na igreja batista ou na igreja pentecostal e eu sigo a filosofia kardecista ou a filosofia umbandista. Isso acontece, isso é normal que aconteça isso. Isso não é anormal. As pessoas buscam por informações para se sentirem melhor. E nós, profissionais de saúde, temos que ter este feeling na hora de conversar com o nosso paciente. Mais adiante, nós vamos ver como estruturar, né, essa busca, essa entrevista com o paciente. Tá? E espiritualidade e religião, então, elas são dimensões distintas, né? Quando a espiritualidade verter para aquela lógica de busca do sagrado, ou conforto, né, relacionado ao que é transcendente, ou que é divino, tem a ver com a religiosidade. Fora isso, não. Pode ser uma espiritualidade no aspecto daquilo que a gente acredita que nos vai deixar melhor, para nós superarmos as nossas dificuldades. Tá? Então, são duas concepções que às vezes convergem em um ponto comum, espiritualidade e religiosidade junto. Eu vou trabalhar daqui para frente nas duas concepções, tá? Espiritualidade como um todo e também a religiosidade, porque ambos aspectos contribuem para a compreensão, né, da vivência pela qual o paciente do indivíduo está passando. Tá? Bem, vamos adiante, vamos seguir. Sobre saúde e espiritualidade ainda, né? Então, de um modo geral, profissionais de saúde, eles reconhecem o potencial que existe da religião e da espiritualidade para a saúde e bem-estar do paciente e das pessoas em geral. Né? Isso existe, esse reconhecimento. Claro que às vezes pode ser até empírico, tá? Mas existem estudos disponíveis nas bases de dados de artigos, né, científicos que demonstram isso. Né, demonstram essa relação, tá? Essa compreensão. De modo que hoje não é mais possível estudar a religiosidade sem relacioná-la à espiritualidade. Sim, né? Porque a religiosidade está contida na espiritualidade, compreendida como a dimensão daquilo que dá sentido à vida do ser humano. Né? As pessoas com fé, com crenças, né? Enfim. Deixando bem claro que as pessoas que não acreditam no divino também têm suas fés e crenças nas coisas, né, para a superação das dificuldades. Elas também não vão deixar de ser espiritualizadas, né, de forma alguma. Essas a gente tem que ter mente aberta. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, então, desde 1999, né, a Organização Mundial da Saúde descreve a qualidade de vida do ser humano como multidimensional, né? Envolve aspectos da dimensão física, né? Psíquica, social e espiritual, que aí dentro do aspecto espiritual existe a religião. A Associação Mundial de Psiquiatria afirma que no campo da saúde, a religiosidade e espiritualidade possuem implicações significativas na prevalência, diagnóstico, tratamento, desfechos clínicos e prevenção de doenças. E assim, implicações favoráveis. Tá? Então, vamos seguindo. Existem relatos, né, que apontam que indivíduos com maior religiosidade e espiritualidade referem melhor bem-estar geral, né, menores índices de depressão, ansiedade, né, encaram melhor as dificuldades da vida, tem menor prevalência do uso e abuso de substâncias psicoativas, né, aumento de expectativa de vida global em até 7 anos ou mais. Gente, isso dá para se dizer, pegando a expectativa de vida da população brasileira, dá para se dizer que é ao redor de 10%. Tá? Isso é significativo na expectativa de vida. Tá? Diminuição, né, do estresse oxidativo, né, do metabolismo
de várias etapas metabólicas no corpo, contribuindo para o enfrentamento de as neoplasias, doenças degenerativas como Alzheimer. Tá? Existem outros estudos, né, também, de outros autores, que chegam a uma conclusão semelhante. Né? Existe uma relação entre as crenças, né, as práticas religiosas e a saúde física, no qual indivíduos com maior espiritualidade e religiosidade, vejam, eu posso praticar crenças sem ser religioso, né? Crenças, coisas que eu acredito que vai ser melhor para o meu dia a dia. Isso não, necessariamente não tem a ver com religião, tá? Então, pessoas que têm suas crenças no que é melhor para ela e práticas religiosas, né? Essas pessoas têm menor prevalência de doenças coronarianas, hipertensão, né? Menor índice de mortalidade, aumento da resiliência diante das dificuldades, aumento de convívio social, aumento de uma visão positiva do mundo. Gente, nós estamos numa pandemia, tentando sair dela. Pensem desde o início, antes da pandemia no Brasil, desde dezembro de 2020, desde dezembro de 2019 para cá, o estresse que foi para a nossa profissão, para a área da saúde. Tá? Gente, pensem um pouco nisso. E as pessoas que trabalham com essa questão da espiritualidade e religiosidade tiveram uma visão positiva do mundo, compartilhada por uma comunidade que pode oferecer suporte às pessoas que têm dificuldades em superar essas dificuldades. Foram pessoas que tiveram uma resiliência maior diante a todo essa confusão, né, durante a pandemia. Esse estresse, choque de notícias e fake news, vocês sabem, né? Todos nós sabemos como foi e como tem sido. Tá? Mas o diferencial está nessas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade, que desenvolvem a sua religiosidade. Elas são especiais. Tá? Vamos adiante. Falando sobre saúde e espiritualidade, né? Aí nós temos que entrar nas condutas farmacêuticas. Tá? A gente viu diferenças, né, entre espiritualidade e religiosidade. A gente viu relatos em alguns artigos, os artigos estão citados ao final da apresentação, né, que mencionam os benefícios, né, daqueles que têm suas crenças, daqueles que têm sua religião, daqueles que têm suas concepções espirituais bem estabelecidas, né, benefícios para a sua saúde e para os outros também, porque quem tem a sua saúde boa, né, a sua qualidade de vida boa, naquilo que ele conceitua bom, né? Eu tenho uma boa saúde, e ele afirma e fala e demonstra isso para quem está próximo, os outros também são influenciados. Da mesma forma, aquele que é depressivo, aquele que tem tendências, né, ao isolamento social, isso também ele passa para os outros. Tá? Então, eu digo que é uma contaminação. Eu posso ter uma contaminação positiva, eu posso ter uma contaminação não positiva. Tá? E aí vem a questão das condutas, o nosso olhar profissional para esses indivíduos, os indivíduos espiritualizados e não espiritualizados, os indivíduos religiosos e não religiosos. Mas eu tenho que ter claro que eu posso ter não religiosos, mas espiritualizados. E eu posso ter não religiosos e não espiritualizados. Eu tenho diversos cenários aí, e eu tenho que ter esse olhar, né, sobre essas pessoas. Mas eu tenho que ter um início, né? Onde eu vou iniciar, onde eu vou realizar essas entrevistas, essas consultas e possíveis intervenções, né, com esses indivíduos, na ótica do farmacêutico? Gente, em qualquer lugar onde eu trabalhar. Eu posso atuar, praticar, iniciar esse processo nos diversos espaços onde tiver atuação clínica farmacêutica. Tá? É na farmácia, é no laboratório clínico, é no posto de coleta, é no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial, tá? É na atenção domiciliar. Gente, em todos os espaços que tiver interação com o público. Todos. E tem que ter claro o seguinte, na relação paciente-profissional, o paciente pode relatar queixas, ele pode se abrir, tá? Problemas, fragilidades, angústias durante a vida. Mas isso vai acontecer como? Se nós permitirmos que ele se abra.
E isso é muito importante, porque vai ser o momento dele expor as suas angústias, né? Como questões relacionadas a doenças do seu corpo, da sua família, transtornos mentais, né? Problemas sociais, transtornos emocionais e sofrimentos de cunho religioso e espiritual. É um combo, entendeu? Se a gente permitir a fala, ele vai falar. A pessoa que está com essa demanda, ela vai se abrir, né? E isso vai, digamos assim, iniciar o processo, né, de relação paciente-profissional e enveredar pela questão religião e espiritualidade. Bem, vamos adiante. Então, o começo a gente sabe como fazer, né, onde fazer. Vamos adiante. Ainda nas condutas, né? A gente tem que ter claro que as ameaças à integridade, né, da pessoa, ou fatores que afetam o equilíbrio da pessoa que está sendo atendida, né, por nós, podem mudar ao longo da vida. Vocês imaginem, né? Imagine numa farmácia, seja uma farmácia pública, né, uma farmácia comercial, vocês têm uma vivência de 10 anos, né, numa comunidade, ali no bairro. Vocês vão acompanhar pessoas envelhecendo nesses 10 anos, né? Vocês vão ver pessoas crescendo, saindo da adolescência e indo para a fase adulta nesses 10 anos, né? E pode ocorrer impactos muito fortes para essas pessoas, né? Exigindo respostas mais ou menos adaptativas. Por exemplo, separações, filhos, né? Perdas de emprego, mudança de cidade, doenças agudas ou crônicas, e também doenças graves, ou quem sabe até necessidade de medidas paliativas, e até a questão da eternidade da vida, né? Enfim, isso é um pacote que vem junto em relação ao trabalho onde nós estamos, né? As atividades onde nós estivermos, tá? Enfim, quanto mais tempo nós atuarmos, maior este combo, né? E quanto mais possibilidade, né? Quanto maior a chance de nós deixarmos as pessoas que estão neste combo falar conosco, né, sobre os seus dramas e angústias, né, melhor nós as conheceremos, né, mas também melhor nós nos conheceremos. Vamos adiante e vamos ver isso aí também, tá? Ainda sobre condutas, né, um exemplo, a trajetória de uma doença grave, né, os encontros com novas terapias, as recuperações, as recidivas, os internamentos, intercorrências, né, e o medo da morte. Quantas pessoas já não falaram para vocês, né, sobre um conhecido, eu tive uma doença grave, né, fiquei com medo da morte, acabar tudo, né? E a gente foi conversar com essa pessoa, né, perguntar como assim, tu tem medo de morrer? Como é que é isso? Explica melhor. A gente abriu esse espaço para ela relatar angústia ou não? Pode ser até um familiar, né? Pessoa próxima a nós, pode ser um desconhecido, enfim. Mas a gente tem que ter claro que quando essa finitude da vida é esperada, né, é natural que as pessoas busquem amparo e consolo junto às suas crenças e valores mais preciosos, seja na religião ou fora dela. Tá? A gente tem que ter claro isso. Isso tem um valor que não tem preço. Tá? Esse valor que a pessoa acredita e põe nessas crenças não tem preço. E a gente tem que se apropriar disso, procurar compreender e estudar, né, para tentar ajudar ao melhor essa pessoa, né, nessa dificuldade. Ainda sobre as condutas, nesse contexto, né, pacientes, famílias e profissionais são desafiados a acolher, né, essa terminalidade, mas com muita humildade. Por quê? Porque nós não conhecemos o contexto, a complexidade dessa pessoa e dessa família. Nós precisamos ter a humildade de compreender isso, né? Até para poder orientar a família, orientar esse paciente. Tá? E preparar-se para um dos momentos mais difíceis da vida, que é a despedida, mas com dignidade. Aí vem aquela cidadania, a questão de ter, né, a concepção de cidadania que está lá no nosso código de ética. Tá? Então, a espiritualidade e a religiosidade em pessoas com doenças graves e sob cuidados paliativos estão associadas à melhor compreensão dessa terminalidade, aceitação
disso, e o exercício da autonomia do viver com qualidade, mas o tempo que for possível. Ou seja, viver bem enquanto estou vivo. Tá? Bem, ainda sobre as condutas, né? Assim sendo, a abordagem da espiritualidade pode fortalecer o vínculo, né? E a sensação de conexão entre o profissional e o paciente, uma vez que ele, o paciente, entende que essa parte da sua vida, né? Que ele está demonstrando as suas angústias, também é importante para o profissional, sim, porque para o profissional é um autoconhecimento, muitas vezes, né? Então, confiança, sensação de atenção às necessidades e valorização das prioridades são melhoradas na relação profissional-paciente. Tá? Se eu der a deixa e o paciente conversar com você, né, todos vão se sentir melhor, todos vão aprender. Né? O profissional com o paciente e o paciente também com o profissional, porque vai transmitir uma confiança a ele, né? E vai ter um laço mais próximo dessa relação profissional. Tá? As necessidades espirituais do paciente podem, inclusive, estimular o profissional a olhar para si, né? Voltando-se ao autoconhecimento, elaborando suas próprias questões e superações. Quem sabe aí seja um momento até do profissional, né, nós farmacêuticos, sermos mais resilientes, compreender o significado disso. Tá? Enfim. Então, no atendimento farmacêutico, né, a abordagem sobre espiritualidade, né, ela pode ser realizada de forma natural, de forma simples, né, sendo facilmente investigada dentro da história, né, em que esse paciente ou a família vive. Né. De uma forma geral, é importante considerar as prioridades de cada pessoa, o que ela acha mais importante, né, sobre a vida, sobre a saúde, sobre a doença, enfim, em cada atendimento. E aí você vai construindo essas prioridades com o paciente. Mas quando envolver espiritualidade e religiosidade, aproveita essa oportunidade, pergunta, mas quais são os teus... Qual é o teu líder espiritual? Qual é a casa que tu frequenta? Qual é a paróquia? Qual é a igreja? Né? Quem é o pastor, o padre? Quem é? Né? Quem são essas pessoas? Né? Para conversar com eles, para você, profissional, também entrar em contato. Sabe? Interagir com esse meio, compreender melhor essa realidade. Até porque se a pessoa ela é religiosa, se sente espiritualizada, mas está sofrendo com sentimento de culpa e depressão, opa, mas tem algum problema nesse circuito aí. Né? No que eu posso melhorar? Tá? Só que se eu não pertencer àquela religião ou não compreender aquela religião ou aquela espiritualidade que a pessoa tem, como é que eu poderia ajudar? Né? Se eu compreender isso, entrar no universo do paciente, eu poderia ajudar mais. Não é mesmo? Vamos adiante. Ainda nas condutas, né? Então, entender a importância da espiritualidade dentro da vida da pessoa é fundamental. Se é uma fonte de apoio ou não, né? Essa espiritualidade. Né? Por exemplo, o indivíduo tem suas crenças e tem que saber se essas crenças para essa pessoa, naquela doença que ela tem, é útil ou não. Talvez não seja, né? Mas eu preciso saber. Se existem angústias, né, relacionadas à religiosidade, à espiritualidade, né? E se a pessoa levaria a espiritualidade em conta na tomada de uma decisão sobre sua saúde. Tipo, houve prescrição de vários medicamentos, um tratamento contínuo, tipo diabetes, né? Só que o paciente, ele acredita que não precisa desses medicamentos. Se ele se tratar só com as plantinhas que tem em casa, os chazinhos em casa, resolve a vida dele. Né? Isso é importante saber se o paciente tem essa compreensão, porque daí nós precisamos intervir, porque a gente sabe que diabetes é uma doença progressiva, né? Tem efeitos progressivos, e a gente precisa seguir a farmacoterapia. Agora, se quiser tomar o chazinho, bom, use junto, mas não somente. Né? Então, nós temos que saber lidar, entender, né, o significado da espiritualidade para esse paciente, para poder saber orientar ele. Né? Mas, investigar se há uma comunidade de apoio para essa pessoa. Né? Isso é importante também. Às vezes o indivíduo é sozinho nas suas convicções sobre a espiritualidade, mas às vezes não. Às vezes ele tem um líder, né,
religioso, um líder espiritual que ele segue. É importante saber quem é essa liderança, né? Até para compreender melhor como é que ocorre, né, essa interação entre o paciente e essa liderança, né, na comunidade. Questionar o indivíduo, né, se o indivíduo tem preferência por algum líder, né, enfim, alguma pessoa ou grupo que lhe traga elementos espirituais de forma salutar e confortável. Às vezes tem alguém na família que é referência no assunto, que conversa aberto com essa pessoa, né, e esse indivíduo, esse paciente, ouve mais esse familiar do que ouvir o seu médico, ou ouvir o seu dentista, ou ouvir todo profissional de saúde. Então, é importante conhecer essas lideranças, tá? Vamos adiante. Existem vários instrumentos que têm sido criados, né, para facilitar essas entrevistas, né, essas consultas, tá? É importante utilizar perguntas fáceis, rápidas, com o objetivo de compreender a existência ou não de crenças do paciente e aspectos sobre espiritualidade e religiosidade. Bem, então, perguntas estruturadas na forma de questionários, elas servem como facilitadores nesse processo, né? Aqui eu vou apresentar para vocês 2 questionários, né? O FICA e o HOPE, que foram arrolados nesses artigos que eu recuperei para vocês. E caso, isso é importante, caso o paciente não seja religioso, né? não professe nenhuma religião, mas pode ser espiritualizado, né? A gente precisa saber isso. Então, a gente faz perguntas mais simples, né? São as propostas das 4 questões básicas. Como você lida com a doença, né? O que dá significado e propósito à sua vida, quais crenças culturais podem ter impacto no tratamento da sua doença, né? E quais recursos sociais estão disponíveis para apoiá-lo em sua casa. Dependendo da resposta, você vai traçar, né? Se ele tem uma tendência de maior ou menor espiritualidade para o benefício do tratamento, né? Ou da sua impressão, né? Em relação à doença que ele está, a doença e a angústia pelas quais ele está passando. Em relação aos questionários, então aqui estão apresentados, né? O FICA, tá? Ele tem 4 dimensões, né? Fé e crença, importância ou influência, aspectos sobre comunidade, ação e tratamento. Aqui tem perguntas simples, né, relacionadas a cada dimensão, né? Por exemplo, ó, na questão da fé e crença, você se considera religioso ou espiritualizado? Isso é muito importante, né? Porque ele já vai dizer se professa ou não professa religião, se ele acredita, né, em simpatias ou não, enfim, em mal olhado ou não, né, em perseguição, enfim, né, ele vai estabelecer as suas impressões na entrevista. Então, sobre comunidade, né, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Talvez não tenha religião estabelecida, né, mas ele é simpatizante com outras ideias, né? Enfim, ele pode ser maçom. Maçom é uma filosofia muito interessante, né? Embora seja assim uma exclusivamente masculina, né? Mas é uma concepção filosófica interessante, que leva ao engrandecimento da sociedade, né? Mas não é uma religião, né? É uma concepção filosófica. Enfim, que é interessante saber, né? Até porque essa concepção vai trazer certas regras, né? Comunitárias para esse indivíduo, regras de relações, enfim, de obrigações. Da mesma forma, existem outras, né? Enfim. E o outro questionário que eu tenho para apresentar para vocês é o questionário HOPE, né? Onde ele leva também em 4 dimensões, né? Fontes de esperança, o conforto, né? Paz, conexão religiosa, né? A questão da religião organizada, sobre espiritualidade pessoal e sobre efeitos no tratamento médico de assuntos terminais. Sobre esse do efeitos, né? Por exemplo, a pergunta, né? Ficar doente afetou a sua habilidade de fazer coisas que o ajudariam espiritualmente ou não? Tá? Por quê? E a resposta é importante até para saber se ele vai ter um viés emocionalmente, né, mais negativo ou não. Ou vai demonstrar que ele é resiliente, ou até otimista,
pela situação pela qual está passando, que ele está encarando toda essa dificuldade com muita qualidade de vida. Tá? E se a gente compreender isso, a gente pode exemplificar e até incentivar pacientes que estão numa condição não tão, né, com uma qualidade de vida não melhor que ele, né, pior que ele, para encorajá-los e melhorar o seu estado de saúde. Tá? Tenham sempre claro que ter saúde não significa ter doença. Ou ter saúde não significa não ter doença. Tem essas duas questões. Eu posso estar doente e me sentir saudável. Tá? Tem essa questão. Isso é uma questão espiritual importante. Tá? Bem, eu extraí de um artigo de revisão da área de enfermagem esse resuminho, né, que seria um protocolo para aplicar, né, em questões que levam em conta a religiosidade e espiritualidade na prática clínica, que pode ser adaptado para a farmácia. Tá? É bem interessante, assim, eu elenquei alguns pontos, né, em vermelho que estão aqui anotados. Então, por exemplo, onde usar? Né? A gente já viu, em qualquer área de prática onde o farmacêutico tiver relação com o paciente. Tá? Quando usar? Bom, pode ser durante a própria entrevista ou consulta farmacêutica, né? Ou uma situação episódica, né? Do nada, o indivíduo vem conversar com você. Né? Ele não está buscando um atendimento clínico, ele vem conversar. Né? Ele conhece que você trabalha na farmácia tal, né? No laboratório tal, no hospital tal, na UPA tal, né? E veio conversar contigo. Pode ser no corredor do mercado. Tá? Mas está valendo. Pode ser na rua. Gente, está valendo. Ele já te vê como uma referência. Isso é muito importante. Né? A questão do como fazer. Né? Bem, eu posso coletar, né, as informações numa anamnese estruturada, né, no caso de uma consulta farmacêutica, né, e utilizar instrumentos, questionários, que nem esses eu apresentei rapidamente para vocês, porque é uma palestra de sensibilização, a gente não vai aprofundar no tema, tá, pessoal? Quem tiver interesse pode começar, pode iniciar suas consultas, pode partir dos artigos que eu selecionei mais ao final, dos materiais, e dali começar a buscar informação sobre isso, bem interessante. E a questão assim, ó, quando fazer? Né? Qual é o momento de fazer? Bem, pode ser durante a visita domiciliar, é um bom momento. Na beira do leito, é outro momento. No acolhimento da demanda, né, no atendimento da farmácia, pode ser também. Né? Durante a realização do serviço farmacêutico, da vacinação, entendeu? Todo momento que tiver interação com o paciente, né, a gente precisa ter esse olhar, esse feeling, né, e perceber se existe alguma necessidade ou não, se esse paciente está passando por alguma dificuldade ou não. Lembre-se de que o olhar do paciente, o jeito de se manifestar, pode indicar dificuldades emocionais, dificuldades em saúde. Né? A gente tem que ter claro isso aí. E aí vem a questão assim, ó, das consequências, né? O que o profissional pode fazer? Tá? Então, na questão do que o profissional pode estruturar, pode implementar, né, como lógica de trabalho, eu fiz um resuminho aqui, ó, que seria um fica-dica para vocês, né? Para nós, aliás. Para realizar um atendimento farmacêutico na concepção saúde, espiritualidade e religiosidade, são sugeridas algumas práticas, né? Tem um resumo que a gente falou até aqui. Então, acolher a demanda espontânea com discrição e simpatia. Tá? A empatia vem depois. Tá? Eu só vou conseguir ter empatia com o indivíduo, tá, se eu não constrangê-lo. Né? Se eu for simpático a ele, se eu abrir a guarda, se eu der brecha para ele se abrir, aí eu tenho a chance de desenvolver empatia com ele, de me colocar no lugar dele. Tá? Mas vejam, se colocar no lugar dele não significa sofrer como ele ou sofrer por ele. Não. Por quê? Porque o profissional de saúde é você. Tá? Você que tem que ter esse olhar crítico, esse olhar de equilíbrio. Tá? Dedicar um tempo maior de atenção ao paciente. Claro, evidente. Se ele vem conversar com você, né,
sobre um problema dele, independente de qual seja, você tem que dar tempo a isso. Tem que ter uma escuta, né? Para uma escuta responsável com esse paciente. E a consulta farmacêutica é o melhor momento. É um espaço privado, né? Demande mais tempo para ele. Né? Veja se ele tem, se ele é religioso ou não. Utilize o questionário, né? Estudem esses questionários, apliquem, conversem numa boa com ele. Né? Deixem falar sobre suas angústias e percepções. Ter um método estruturado, né, dos questionários para entrevistar o paciente. Saber escutar, por quê? Para saber o que você vai falar, orientar para ele. Se você não escutar, não vai receber a mensagem, não vai ter comunicação entre vocês, e aí vai orientar o quê? Né? Você vai acertar o alvo dessa orientação? Vai acertar em dizer as palavras certas para saber orientar ele? Né? Então, tem que ter essa escuta, você saber escutar. Nós temos que ter humildade nessa escuta, né? Não sermos prepotentes, nós não somos donos do saber, não, nós somos aprendizes permanentes do conhecimento. Cada dia é um dia de aprendizado. Então, nós temos que ter muita humildade, pois pode servir de aprendizado mútuo, o paciente ensinar para nós. Tá? É importante ter uma rede de contatos, né? Nós, profissionais de saúde, ter uma rede de contatos com lideranças religiosas, lideranças espirituais locais e até dentro das famílias, pessoas que sejam referências, né, nesses aspectos assim, é importante. Tá? Respeitar as escolhas do paciente, né, inclusive pelo não tratamento. Ele tem esse direito. Tá? Mas se ele escolher pelo tratamento a ser seguido, cabe a nós encorajá-lo para realizar da maneira mais racional possível, porque eticamente essa é a nossa função. Mas sem desmerecer crenças e práticas tradicionais que ele utiliza, que nem as benzeduras, os passes, né? O uso de ervas, as mandingas, tá? Não pode desmerecer isso aí, mas use junto com o tratamento, desde que não comprometa esse tratamento. Sempre realizar os registros do atendimento realizado, garantindo a segurança e a estabilidade dessas informações, óbvio, né? Por que é importante? Porque você está fazendo atendimento, está lidando com questões de saúde dessa pessoa, mesmo que seja no campo abstrato, sobre espiritualidade e religiosidade. Mas se isso traz qualidade de vida para esse paciente, opa, isso é uma informação importante do ponto de vista clínico, tem que registrar. Tá? Ser solidário e demonstrar empatia ao paciente. Isso é fundamental. Porque se você tiver uma postura de isolamento e egoísta, fechar essas portas, esse paciente não vai mais se abrir com você. Tá? Disponibilizar atendimento domiciliar, quando necessário, né? Deixar isso em aberto, né? Com o paciente, independentemente do tipo de doença, enfim, ou da necessidade, caso não seja uma doença estabelecida, né? Seja, assim, um distúrbio emocional, não se traduziu ainda numa depressão, numa ansiedade, né? Enfim, deixa sempre aberto isso, mas esse atendimento domiciliar enquanto farmacêutico clínico, enquanto profissional de saúde. Tá? E sempre estudar, estudar e estudar. Tá? Não há como falar sobre espiritualidade e religiosidade no âmbito da saúde sem estudar, compreender e aplicar esses conhecimentos. Tá? Eu posso ser ateu enquanto farmacêutico, mas eu preciso compreender a religião do meu paciente para saber entender, compreender esse universo dele e saber orientar. Eu preciso. Tá? Essa é a minha obrigação ética enquanto farmacêutico. Tá? Bem, então aqui tem as referências consultadas, né? Tá? São algumas normas, né, principais assim, que eu usei. A 555 é uma resolução federal que fala sobre o registro das informações durante a atividade clínica do farmacêutico. A 585 fala sobre farmácia clínica, né? E a 711 é o Código de Ética atualizado da nossa profissão. E ali os outros documentos, né, encontrados. Alguns são notícias, né, mas em fontes oficiais, né,
Outros são artigos publicados, né? E tem também um material, que nem esse aqui, da Sociedade Brasileira de Medicina, né? E da família, acho que é da família comunitária, acho que é. Como a espiritualidade pode influenciar a saúde das pessoas. Muito interessante esse artigo aqui, tá? É de um médico que virou editorial nessa instituição médica aqui. E artigos de revisão que eu comentei com vocês, tá? Então, um pouquinho sobre mim, né? Além de saúde e espiritualidade, eu gosto de conversar sobre outros temas, né, relacionados com a profissão. Estou no Conselho de Farmácia desde 92 e, no momento, atuo, né, na orientação técnica e no apoio aos grupos técnicos de trabalho do Conselho. Aproveitando a deixa da Anaí sobre orientação técnica, né, o pessoal é um serviço realizado no momento, né, por 3 farmacêuticos, sendo 2 no atendimento aos nossos canais, né, de contato, WhatsApp, e-mail, telefone presencial, né? A gente tem uma média de 690 a 700 questões respondidas por mês, e não há quem fique sem resposta, tá? Estudante, profissionais de saúde, farmacêuticos, empresas, não importa, pergunta, tem resposta, tá? E assim, eu acho que pode ser feito, né, nos locais onde a gente atua, né, sem ser, independentemente onde for, né, a informação ela precisa ser difundida, né? A informação traz conhecimento, certo? E aqui uma mensagem para todos nós, tá? O ser humano é uma individualidade complexa, evidente, né? Cada qual com sua história e experiência de vida. Tá? Quando a gente fala sobre saúde, espiritualidade e religiosidade, nós temos que ter isso claro. Tá? Cada um tem sua história e experiência de vida. E é isso que traz a diferença entre aqueles que conseguem desenvolver qualidade de vida diante das adversidades em saúde, né, seja física, emocional ou mental, e aqueles que não conseguem desenvolver qualidade de vida diante dessas adversidades. Tá, pessoal? Essa é a nossa conversa de hoje, tá? E estou disponível aí para tirar dúvidas dos colegas aí presentes.